Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Título trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição de hoje, número 7. Glória a Deus por tão sublime graça. Maria de Nazaré, minha alma engrandece ao Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Introdução. O Cântico de Maria é um dos mais belos hinos de louvor encontrados nas Escrituras. Em grande medida, a própria Escritura é tomada como a expressão de louvor a Deus. Várias passagens do Antigo Testamento ecoam ali, especialmente de Salmos e da oração de Ana, em 1 Samuel 2, 1 a 10. Consideremos as palavras de João Calvino, 1509, 1564, para nos orientar na compreensão desse tema. Abre aspas. A qualidade particular que Maria possuía era a fé, pela qual recebeu as promessas que lhe foram feitas. Ela não duvidou que Deus era completamente confiável, que tudo o que veio dele era seguro e verdadeiro, e que ninguém que deposita sua confiança e descansa nele será desapontado. Fecha aspas. Tópico 1. O Cântico de Maria. O Cântico de Maria apresenta-se como uma expressão de louvor a Deus pela graça do Espírito Santo derramada sobre ela. Há 3 ênfases que podem ser observadas nele. Maria faz um reconhecimento da misericórdia de Deus, que experimenta pessoalmente. Glorifica a Deus pelo seu poder e pelos seus juízos, em termos gerais. Mostra como o poder de Deus e os seus juízos se aplicam ao presente momento, ao falar sobre a redenção prometida à Igreja e agora revelada. Para melhor analisarmos o cântico, consideraremos, por razões didáticas, a estruturação em 4 estrofes, como uma composição do texto de Lucas 1, 46 a 55, de William Hendricks, 1900 a 1982, como ele propõe. Tópico 2. Reconhecimento da grandeza de Deus. Primeira estrofe.
Versículo 46 a 48. Maria enaltece a Deus pelo que ele fez por ela, uma moça de nascimento humilde. Maria de Nazaré inicia esse cântico de modo alegre e exultante, com uma expressão de reconhecimento da grandeza de Deus. Ela exalta o Senhor, reconhecendo que Ele governa todas as coisas e tudo quanto Ele tem feito em sua vida, pois sabedora da sua condição humilde, fora abençoada de um modo ímpar. Confira Salmo 34, 1 a 3 e Salmo 69, versículo 30. O uso dos termos alma e espírito são equivalentes como um paralelismo e expressam a profundidade pessoal, entendimento, vontade, sentimentos, desejos, com a qual Maria glorifica a Deus pela sua grandeza, reconhecendo-o como o seu Salvador. Compare Salmo 24:5, 25:5, 35:9, Isaías 12:2, Isaías 26:8 e 9, Epístola aos Hebreus 3:18, Sofonias 3:17. Maria humildemente reconhece sua indignidade, ao mesmo tempo em que reconhece a majestade soberana de Deus. De fato, ela é bem-aventurada, pois pelo Senhor fora agraciada como instrumento humano para gerar e trazer à luz Jesus Cristo homem, nosso Redentor. Tópico 3. O poder, a santidade e a misericórdia de Deus. Segunda estrofe, versículos 49 e 50. Da concentração sobre o modo como a misericórdia de Deus a afetou, ela se eleva à contemplação da benignidade, que foi revelada de geração a geração sobre aqueles que o temem. Maria aqui nos apresenta outra razão que a levou ao louvor. O poderoso que lhe concedeu bênçãos tão gloriosas é o mesmo que abençoa todos que o temem. Concentram-se em expor os atributos de Deus: poder, santidade, misericórdia, apontando que a atenção e o foco pleno do seu louvor estão só em Deus e não nela mesma, nos comunicando o porquê louva a Deus. Toda honra é concedida àquele que fez a promessa que ela conceberia o Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mesmo ainda sendo virgem. Lucas 1, 26 a 35. Algo humanamente impossível, mas para o poderoso não há impossíveis. Lucas 1, 37. Ao enfatizar a santidade e o poder de Deus, que vem até aqueles que o temem, mas são pecadores miseráveis e indignos, para abençoá-los, expressa a grandiosa dimensão da misericórdia divina. Maria, pois, está pensando na maravilhosa e infalível bondade que Deus está constantemente fazendo com que seja sentida e experimentada por todos os necessitados que o temem reverentemente e o amam. A fidelidade pactual do Senhor é posta em evidência como prova concreta da divina graça, porquanto essa graça é imutável, como se vê
do cuidado soberano e favor de Deus pelos séculos passados, que se estenderá para todo sempre a todos aqueles que o temem. Maria de Nazaré é uma mulher piedosa e temente a Deus, que reconhece a soberania e as grandiosas obras do Senhor. Por isso, glorifica a Deus do mais profundo de sua alma. Tópico 4. Deus pune os poderosos, mas exalta os humildes. Terceira estrofe, versículos 51 a 53. Essa misericórdia é vista muito mais claramente quando é posta em contraste com a severidade de Deus para com os que não o temem. Nessa estrofe, Maria aplica-se a glorificar a Deus pela manifestação de seu poder soberano e de sua misericórdia sobre diferentes grupos de indivíduos. Deus pune os poderosos, mas exalta os humildes. A execução do poder de Deus é descrita com o uso do termo braço, atribuindo forma humana a Deus em sua linguagem, com o objetivo de estabelecer uma comparação que evidencia mais uma vez a fraqueza e a incapacidade do braço dos homens diante do Deus Todo-Poderoso. A autoridade de Deus é trazida à tona visivelmente. Uma linha divisória é estabelecida separando os tementes a Deus daqueles que em sua arrogância pensam ser autossuficientes por causa das suas posses e de seu aparente poder, somando ao respectivo tratamento que recebem de Deus. Compare 1 Coríntios 1, 26 a 29. O que Maria está dizendo é que no curso da história, Deus, com seu poder, tem castigado vezes e mais vezes as pessoas arrogantes. Ele os tem dispersado, os tem destronado, os tem privado de suas riquezas e os tem enviado vazios. Em contrapartida, os humildes são erguidos e sustentados por Deus. É Ele quem os fortalece, é Ele quem os preserva e liberta. Em Lucas 18, 9 a 14, Deus conta como trata os orgulhosos e os humildes, quem é aceito e quem é rejeitado por Ele. Deus espalhará aqueles que não sentem necessidade dele, mas se orgulham das suas realizações e capacidades espirituais ou materiais. Os famintos Deus enche de bens, quer sejam necessidades físicas ou espirituais. Maria reconhece que tudo quanto ocorre é fruto do governo, da providência e dos retos juízos de Deus, e não uma obra do acaso, como muitos pensam. No entanto, o governo divino não é exercido como uma imposição tirânica de um governante que brinca de jogar com os homens de um lado para o outro. Pelo contrário, o Deus soberano, todo-poderoso, governa de um modo justo e perfeito esse reino, que está firmado na sua santa justiça, mesmo que, por vezes, não nos seja tão perceptível. Os pobres, ou melhor, os poderes mais elevados estão sujeitos a Deus e são por Ele governados, porquanto o mundo não é governado pelo acaso, mas tão somente pela providência divina.
Sim, os poderes mais elevados estão sujeitos a Deus e são por Ele governados, porquanto o mundo não é governado pelo acaso, mas tão somente pela providência divina. Calvino é enfático ao ensinar como devemos nos portar diante do ensino da providência de Deus. Abre aspas. O Senhor, ao exaltar os humildes, zomba do orgulho do mundo, ao mesmo tempo em que estimula os seus a andar com simplicidade. Fecha aspas. Temos de ter cuidado para não nos vangloriarmos da nossa prosperidade, nem entrarmos num contentamento insensato e vaidoso da carne, para que Deus não nos destrua subitamente. Também os fiéis, que sentem a sua miséria, como se estivessem famintos, têm aqui uma doutrina de grande consolo, quando se diz que Deus enche de dádivas aqueles que têm fome. Fecha aspas. João Calvino, seu comentário sobre o Evangelho de Mateus. Tópico 5. O cumprimento da promessa pactual de Deus. Quarta estrofe, versículos 54 e 55. A manifestação da misericórdia de Deus é o cumprimento da promessa pactual de Deus feita aos pais. Promessa essa de valor supremo, ainda hoje, aos crentes e à sua descendência. Maria de Nazaré segue agora na última estrofe desse cântico de louvor a Deus, expressando o que significam esses feitos em relação a Israel e as promessas feitas aos pais. A misericórdia de Deus revelada por meio de sua aliança e a fidelidade amorosa do Senhor diante das promessas feitas ao seu povo são aspectos centrais nessa estrofe. O modo como o texto foi escrito aponta para tudo quanto Deus fará por meio de Cristo ao seu povo, a Igreja, que também desfrutará da mesma proteção divina, da justificação e do relacionamento pactual com o Senhor. O povo de Israel é descrito como servo, objeto do amor paternal, indicando que é um povo escolhido por Deus para pertencer exclusivamente a Ele. Acima de tudo, todos aqueles que temem a Deus e reconhecem a sua grandeza são contados como seu povo, em uma relação pactual e filial. A garantia que a Igreja tem de que o Senhor irá cuidar dela e protegê-la está posta no caráter do próprio Deus, porque Ele é fiel às suas promessas e leal em seu amor para com seus filhos. Assim como no passado, Deus socorreu Israel tantas vezes quando estava em angústia, assim também o faz agora em relação à vinda do Messias. A vinda de Cristo ao mundo é a mais sublime de todas as evidências da misericórdia de Deus e a mais concreta expressão da sua fidelidade às promessas feitas a Abraão e aos seus eleitos. A salvação que o Senhor prometera desde os tempos de Abraão e todos os benefícios pactuais são concretizados com a vinda do Redentor ao mundo. Confira Romanos capítulo 4. Conclusão. Giovanni Mieti, em sua monumental obra A Virgem Maria, uma análise da doutrina mariana do catolicismo, editora Cultura Cristã, nos apresenta um posicionamento adequado que devemos considerar. Abre aspas.
A declaração do Evangelho sobre o nascimento virginal de Jesus não tem como propósito a glorificação de Maria. Seu propósito é antes proclamar que Cristo é o Senhor, que seu nascimento é obra do Todo-Poderoso, que sua vida quebra a cadeia das gerações passadas humanas e dos eventos que são exclusivamente racionais e históricos. Essa declaração sobre o nascimento virginal de Jesus é para proclamar que nele é manifesto o princípio absoluto, como no dia da criação. Ao se colocar essa declaração solene, a fisiologia miraculosa do nascimento virginal tem um lugar muito modesto. Isso não significa que podemos deixá-la de lado. Ela permanece ali, como testemunha fiel da historicidade verdadeira de Cristo e, ao mesmo tempo, de sua divindade real. Ela não é apenas uma testemunha, mas o instrumento escolhido da encarnação. Isso é suficiente, de acordo com suas palavras, para ser bendita para sempre. E, na verdade, ela não precisa de nenhuma outra glória. Aplicação. Em toda a extensão do Cântico de Maria, encontramos expressões de um coração em profunda gratidão ao Senhor pelos seus grandiosos feitos. Maria, de modo humilde e sensível, reconhece sua indignidade diante de Deus, evidência clara da miserabilidade humana. Contudo, diante de tão sublime graça, sua primeira reação é glorificar ao Deus de misericórdia e de bondade, com a plenitude das suas forças, entendimento, vontade, sentimentos e emoções. Quando contemplamos a grandeza de Deus, revelada nos seus benefícios que Ele concede a pecadores miseráveis e indignos como nós, qual é a nossa resposta? Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e fique na paz.